A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos continuar aqui o estudo do livro de Jeremias. O capítulo é o 20. Louvado seja Deus, de 18 versículos, né? Um título aqui, irmãos, que fala assim: Jeremias é perseguido. Por causa de quê, irmãos? Por causa da palavra. Por causa da pregação da palavra de Deus. Se você está sendo perseguido, caluniado, estão falando mal contra a sua vida, estão dizendo mal de você e você estando certo, irmãos, sem fazer nada de errado. Jeremias passou por isso. E muitos homens na Bíblia. Então, o assunto hoje, irmãos, é para nós, para a sua vida e para mim. Amém? Versículo 1. E Passur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras. Havia um sacerdote ali, irmãos, que estava ouvindo Jeremias. Alguns poderiam dizer, né? Que benção, vamos ver o que aconteceu. E feriu Passur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Feriu ele, irmãos, agrediu a Jeremias. Não é uma língua, uma linguagem figurativa. Não, aconteceu mesmo. Ele vai e fere Jeremias por causa da palavra do Senhor. Olha que a gente vê aqui no versículo 3. Sucedeu que no dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome. Jeremias: o Senhor não chama o teu nome. Passur: mas terror por todos os lados. Irmãos, vou ler de novo. Olha que palavra, irmãos. E sucedeu que no dia seguinte, Passur tirou Jeremias do cepo, né? Onde ele estava ali preso, irmãos. Que ele foi ferido ali. Então disse-lhe Jeremias, né? Jeremias disse a ele, ao sacerdote Passur: o Senhor não chama o teu nome, Passur, mas terror de todos os lados. Olha, irmão, que palavra dura. Deus usa Jeremias para falar para aquele sacerdote e ao povo. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada dos seus inimigos, e os teus olhos o verão. E entregarei todo o povo de Judá na mão do rei da Babilônia, e ele os levará preso à Babilônia, e ferir-lhes-á a espada. Irmão, Jeremias só profetizava palavras que Deus mandava ele dizer, de correção, de dura, de disciplina, de castigo para o povo. Ah, pastor, mas era outro povo. Irmão, muda só se a época, o ano, o nome das pessoas. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a indisciplina, o coração duro do povo, rebelde, que não quer nada com Deus, irmãos, muitos hoje continuam assim. Ah, pessoas estão presas, irmãos. Dizem que são do Senhor, mas estão presas, estão se enganando a si próprio. A mente está cauterizada, não ouve mais a palavra, não atende mais o chamado de Deus, não se humilha ao Senhor, não busca de Deus, irmãos, estar na sua presença, agradá-lo, amá-lo, e vive, irmãos, uma religiosidade que faz até mal para quem está perto, irmãos. É isso, assim, é a realidade do povo hoje. Olha, continuando aqui o versículo, fala assim, ó, o 5. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-losão, tomá-losão e levá-losão à Babilônia. Versículo 6. E tu, Passur, e todos os moradores de tua casa, ireis para o cativeiro, levados serás à Babilônia. Ali morrerás ali, e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, as quais profetizam falsamente. Irmão, Jesus, o Senhor Deus usa Jeremias aqui, aleluia, para falar duro com esse profeta, irmão, duro com esse sacerdote, e os profetas que estão no meio dele ali, profetizando falsamente. Irmão,
A Bíblia fala no Velho Testamento, irmãos, que era proibido tomar o nome do Senhor Deus em vão. Pessoas hoje estão fazendo isso, irmãos. Estão usando o nome de Deus em vão, falando do evangelho raso, do evangelho que não só de coisas favoráveis. Alguém vê a gente falando aqui, irmãos, fala assim: mas pastor, eu tenho que pregar só que eu vou sofrer, que eu vou ser afligido, perseguido, caluniado. Não, irmão. Mas você tem que entender, nós temos que entender à luz da palavra, irmão, Deus dá vitória, dá. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus responde a oração lá na causa, na justiça, no INSS, aonde for, irmão. Deus repreende o mal, o diabo tem que sair correndo da frente de nós, mas irmão, por causa do evangelho, você vai passar aflição, perseguição. O profeta aqui, irmãos, foi ferido. Se você pegar uma Bíblia de linguagem de hoje, NTLH, NVI ou outras, né, irmãos? Aqui fala que ele foi açoitado. Ele foi colocado num lugar, irmãos, que era um tronco, que era o cepo. E ali foi açoitado, irmãos. Ferido por causa do quê? De pregar a verdade. Irmão, Deus não era na vida dele, era assim, irmão, mas ele precisou passar isso por causa da palavra. Pessoas hoje, irmão, não quer nem saber que tá falando mal dela, que já fica quer largar tudo. Que isso, irmão? Que evangelho que é esse? A gente tem que ir no evangelho num nível mais profundo, irmãos, não no evangelho raso. Versículo aqui, aleluia, 7. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Irmão, Jeremias não estava reclamando, murmurando, querendo largar tudo, mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, irmãos, que ele chegou ao ponto de falar para Deus: Deus, o Senhor me enganou, me iludiu. Algumas traduções falam assim: porque eu só passo escárnio, zombaria. E ele tinha, aqui há poucos momentos, irmão, tinha sido chicoteado, apanhado por causa da palavra. Ele foi falar com Deus, irmão. Deus, hoje, nosso Senhor Jesus, o mesmo Deus do Velho Testamento, o mesmo Cristo, que a gente aceita Ele como Salvador, o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ele tinha amizade, relacionamento com Deus, irmãos. Ele tinha liberdade para falar assim com o Senhor. Oh, que maravilha. Versículo 8. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque tomou a palavra do Senhor um opróbrio e um ludíbrio todo dia. Vamos ler o 9 e o 10. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais do teu nome, mas foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso mais. 10. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos todos os que têm paz. Comigo aguardam o meu manquejar e dizendo: bem pode que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Irmãos, a perseguição estava grande sobre a vida do profeta Jeremias, irmãos. Irmão, a carne dele estava lutando com ele, de tanto sofrimento, tanta afronta, tantas pessoas zombando dele, rindo dele, escarnecendo dele por causa da palavra, irmão. Irmão, é como nos dias de hoje, você está passando uma luta, está pregando que Deus vai fazer, Deus faz mesmo, Deus realiza mesmo, e há um tempo certo para as coisas acontecerem, as pessoas dão risada e falam: cadê Deus, cadê a promessa, cadê a vitória sua? E você vê pessoas que estão todas descompromissadas com Deus, uma vida toda torta, irmão, vencendo, conseguindo as coisas, fala: Deus, e cadê o Senhor na minha vida, irmão? Temos que passar por isso, irmão. Mas Deus vai mudar a história sua, Deus vai mudar a minha história, Deus vai te dar vitória. Creia nisso em nome de Jesus. Mas, irmão, é por causa do evangelho, irmão. Irmão, quando a gente não conhece Jesus, irmãos, a gente está no mundo do pecado, do erro, irmão. Parece que tudo tá normal, mas não é normal. A gente está caminhando para o inferno, irmão. A gente não conhece a verdade. Quando você conhece a verdade, a palavra ela me confronta todo dia. Irmão, a luta vem, irmão. Porque as pessoas que andavam no curso que você andava vão te chamar, vão te xingar, familiares e tantas pessoas não vão querer estar perto de você. Irmão, vai ter luta porque você está na luz agora. Você vai ser luz para essas pessoas e você vai ser ridicularizado. Jeremias estava acontecendo isso com ele, irmãos. Versículo 11. Porém o Senhor está comigo,
como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente e terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Olha a promessa de Deus, irmãos, proteção. Os inimigos vão ficar confundidos, não vão entender por que que Deus é com você, por que que Deus é conosco, por que que Deus atende a nossa oração, por que que Deus responde. Você pode estar passando a maior luta, irmão. Se você falar com o Senhor, Ele te responde. Os inimigos ficam, além de ficarem bravos, nos odiando, ficam perturbados, confundidos. Oh, aleluia. Versículo 12. Tu, pois, Senhor dos exércitos, que provas o justo, conheces os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança. E ele, pois, já revelei a minha causa. Vamos ler até o 15, 13, 14 e 15. Cantai ao Senhor, louvar ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. 14. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia que minha mãe me deu à luz. 15. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, e alegrando com isso grandemente. Irmão, ele acabou de louvar, mas estava tendo um momento de fraqueza. Irmão, é caminhada cristã, irmão. A situação que o profeta estava passando, irmãos, era todo dia, irmão. Essa luta, essa resistência que vinha das pessoas, irmão, para querer desanimá-lo na fé. Ele era uma referência para os remanescentes, ele era uma referência, irmãos, para aquele povo que ia voltar a crer, voltar a obedecer, irmão, e tudo estava vindo sobre ele, irmão. Você acha que a gente fala assim, alguns comentam com os outros, você acha que é fácil? Não era fácil não, irmão, mas ele estava ali. Teve um momento de fraqueza dele, irmão, como você tem, nós temos, mas Deus não deixou de perdoá-lo e estar com ele, como ele não vai deixar de estar com você no nome de Jesus, aleluia. Vamos ler agora aqui o 16, 17 e 18, para a gente hoje, para a glória de Deus, encerrar o capítulo 20. E seja o homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. Ouça o clamor, e pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. 17. Porque não me matou na madre, assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e eu teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver o trabalho e a tristeza, para que os meus dias se consumam na vergonha, irmão. Ele estava numa luta travada, ele estava numa perseguição travada sobre a vida dele, irmão. Num momento aqui de uma luta interna dele, o emocional, o sentimental, mas, irmão, ele gritava, clamava por Deus, falava com Deus. Irmão, quando você pode estar no momento mais difícil que for da sua vida, o capítulo 20 aqui, Jeremias estava, mas quando você fala com o Senhor, irmão, você coloca diante dele, você diz a ele, você fala para ele o que está acontecendo com você, irmãos. Deus, ele cura, Deus, ele alivia, Deus, ele renova, Deus, ele prova sim, irmão, mas ele te aprova e dá vitória no nome de Jesus, amém, irmãos? Capítulo 20 de Jeremias encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ajude a gente aí, irmãos, fazendo inscritos para o canal, orando por nós. Não esqueça de deixar o like aí. Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.